Imagina que você é autor de uma fanfic que ganhou proporções enormes no reino onde você mora, levando até mesmo você a ser preso por traição, pois isso aconteceu com nossa protagonista. Para contextualizar, no palácio do Império de Ludet, o imperador se casou com uma bela imperatriz que veio de uma das mais prestigiosas famílias do país, sendo a filha mais velha da família Espelindo. Ela deu à luz a gêmeos, um príncipe e uma princesa, e obviamente o príncipe virou o herdeiro. No entanto, logo depois, o imperador se casou com uma segunda imperatriz, a filha mais nova da família Swandel, muito imponente em seus status de cavaleiros. Dela nasceu um segundo príncipe, mas um dia a segunda imperatriz foi brutalmente capotada. E nunca o culpado foi pego, mas um horrível rumor se espalhou pelo império, e como resultado, o herdeiro não foi aclamado como sucessor, e sim o filho da rainha falecida. A razão para esse destronamento é que o primeiro príncipe é muito cruel. Atualmente, após uma batalha, os cavaleiros retornaram com uma vitória. A multidão os está ovacionando, e quem está liderando a cavalaria é o dito cujo do príncipe cruel, nomeado também como Rayburn Espelindo. O maldito foi para a guerra de novo sozinho e não voltou com nenhum arranhão. Mas os rumores sobre ele não são bons, já que dizem que ele que começou a guerra, que os gêmeos incitam a violência e que inclusive eles têm dedo no capote da segunda imperatriz. O guarda-costa do príncipe pensa que apesar da população ser assim, não conseguiriam olhar para a senhorita Roia, irmã do príncipe nos olhos, e muito menos o menino, né? Olha para a cara dele. Ele vira a cabeça olhando para a multidão e o cavaleiro tenta fazer ele seguir em frente, mas de repente uma garotinha ruiva sai correndo em direção ao cavalo. Seu irmão mais velho tenta puxá-la e se ajoelha pedindo perdão pela petulância de sua irmãzinha e mandando a criança chamada Karin se desculpar. Em vez disso, a menina chama o Ray de Opá e diz ser sua fã. O humano não tá entendendo nada, e na multidão, diversas mulheres começam a chamá-lo de Opá e confessar seu amor. Nem o Duque nem os seus seguidores estão entendendo nada. E a Karin estende um livro com seus olhos cintilando e pedindo um autógrafo. O título do livro é O Príncipe das Rosas. Achamos a fanfic, vamos conhecer a autora agora. Angela está sendo elogiada com sua escrita por uma senhora, que diz sorrindo que ela deveria ir para a cidade grande para ter mais sucesso. A Angela mora no campo e diz que adora o clima do local. Depois de se despedir da idosa, ela pensa na ideia. Aquilo seria péssimo com certeza, porque é na cidade onde o príncipe está. Apesar dos rumores sobre ele ainda é, sim eu sei, um gostoso. Angela vê duas mulheres falando sobre o retorno do príncipe. Ela pergunta sobre o assunto. As fanfiqueiras ficam elogiando ele um tempo e as duas dizem ter virado fãs dele após lerem O Príncipe das Rosas. A cara da Angela é impagável. Parece que esse livro está sendo vendido como um best-seller e todas as leitoras se apaixonaram pelo personagem. A loirinha pega o livro da mão da mulher e sai correndo para ler. Enquanto a dita xinga ela, as mulheres reparam que tem guardas reais chegando. Eles questionam onde mora na aldeia alguém de nome Angela. No quarto da menina, que é cheio de desenho do príncipe, a prota tá em choque, porque aquele livro é a sua fanfic, publicada até mesmo com os erros de português. Ela fez aquilo há muito tempo atrás e não faz sentido ter sido publicado. Até ela lembrar do mercador, ele deve ter publicado, vendido e fugido. A garota não entende como as pessoas pagam caro para ver uma fanfic daquelas. Ela olha pela janela e se pergunta se o príncipe a leu também. Oh, se leu! Angela pensa em contactar o mercador e falar para recuperar os livros, mas bem nessa hora, a mulher de antes bate em sua porta e ela veio acompanhada com a cavalaria. Os soldados falam que por causa do seu desrespeito à família real e por essa atividade de espionagem, Angela será presa. Indo para uma reunião real, o general pergunta o que acham do príncipe mais velho antes que ele apareça na reunião. E ele comenta da recente façanha dele retornando vitorioso. Ignorando a vitória do príncipe, os conselheiros reais destacam rumores horríveis que vêm se espalhando pela cidade. Tipo dele queimar o povo que foi rendido, de enterrar pessoas vivas e todo esse tipo de barbaridade que obviamente são mentiras.
O general ri e diz que as façanhas do menino aumentam sua popularidade. E nessa hora, Roya, a princesa gêmea de Rey, se levanta se retirando, dizendo que o cheiro de merda ali está insuportável. Um conde tenta botar limites na princesa e ela o olha com o mesmo olhar sinistro de seu irmão. Eles são mesmo gêmeos. A garota sai da reunião pensando que seu irmão está em apuros com todos aqueles rumores, até que ela escuta duas garotas comentando sobre como Rayburn é fantástico. Inclusive, uma delas está com um livro na mão. A Roya pergunta sobre o que estão falando e acaba se assustando. Elas repetem um elogio ao seu irmão que viram na fanfic, e a Roya fica chocada perguntando de onde elas tiraram aquilo. Adivinha, do best-seller. A bagunça de mais cedo na rua foi por culpa dele também, e o Rey está enojado lendo ele. O príncipe enfia uma faca no livro diversas vezes, não suportando ver tantas mentiras descaradas. Ele jura que vão se livrar deles e da pessoa que o escreveu. Angela está sendo levada numa carruagem presa para o palácio. Ela não entende por que a consideraram uma espiã. A menina está amarrada com correntes, mas a carruagem está em péssimas qualidades. Parece que está se desmontando. Dito e feito, na primeira pedra, a carruagem dá um solavanco e a porta abre. A menina tem um flashback, já que já foi transportada daquela forma rude quando foi vendida na infância. Quem a comprou a considerava inútil, mesmo que soubesse escrever, já que só a usaria como força agrícola. De volta ao presente, a mulher pensa em fugir e reflete se isso fará com que ela se reencontre com o príncipe como naquela vez. Ela teve um encontro já? Vai ver, foi isso que inspirou a fanfic, né? A garota escuta os guardas falarem que será investigado sua relação com o Rayburn. Afinal, ela escreveu coisas positivas sobre um tirano. Deve ser falcatrua. Ela tem que fugir. Assim que ela pula, determinada, é pega por um cavalheiro no ar. Ao olhar para ele confusa, o misterioso pergunta se ela é a autora e taca a mulher de novo na carruagem. O condutor olha para trás confuso e não vê o ataque vindo de cima. Ele é capotado e os demais soldados terão o mesmo fim em breve. O cavaleiro imperial restante reconhece o cavalo. Aquele é o príncipe Rey. O soldado começa a tremer que nem vara verde, mas o príncipe guarda a espada. Ele pensa ter sido poupado, mas lá vem de uma árvore o cavaleiro de antes, que capota o guarda restante na frente da Angela. A coitadinha acha que será a próxima e desmaia. O príncipe percebe aquilo e, se dirigindo ao seu guarda-costas, pergunta por que ele o seguiu. O garoto fala que foi o oposto. Rey o seguiu em sua missão designada pela princesa Roya. O duque não entende o que sua irmã está fazendo, mas desce do cavalo e caminha decidido até a carruagem. Ele está determinado a acabar com a escritora, mas seu guarda não permite, porque a princesa pediu a autora viva, não importa como. O príncipe fica irado por ser contrariado, mas ele mesmo tinha salvado a menina da queda antes por algum motivo, né? Ele guarda a espada e diz que o julgamento de Roya definirá o futuro da garota. Afinal, a vida do guarda-costas estaria em risco se ele falhasse numa missão. O garoto vai até os corpos dos soldados e enfia a flechada neles. Quando o general e sua cavalaria investigam, tudo pareceu ser um saque de bandidos. O general está ficando estressado por perderem tempo naquele caso da escritora, sendo que ele tem coisas importantes para lidar. Um homem analisa as feridas dos guardas, que são os pontos vitais, enquanto as flechas são para disfarçar. O general pergunta como foi a inspeção e o príncipe herdeiro diz que é interessante. Enquanto isso, Angela está tendo um sonho de sua infância quando vislumbrou um verdadeiro príncipe. Ela acorda assustada e olha em volta sem entender onde está. Será que aquilo também é um sonho? Ela sabe que desmaiou e nunca viu móveis daquele requinte em sua vila. Ela nunca verá tanto luxo na vida de novo. Tudo aquilo é graças ao Senhor Mascarado. As memórias sangrentas da noite anterior ecoam em sua mente, e ela chora lembrando do rosto dele, e imaginando se foi capotada e está no céu agora. Ela lembra que a culpa de tudo aquilo é a fanfic, e se culpa por tê-la escrito em primeiro lugar. Mas ela não quer se esquecer das boas memórias que teve quando conheceu um príncipe salvador. Com esse pensamento, a menina se dá conta de que o mascarado capotador
Era o príncipe e cai da cama de tanto susto. Na mesma hora, uma servente entra no quarto e se apresenta. Ela é Eldridge, a empregada designada a ela, e diz ser uma honra servir a estudiosa. A Angela não tá entendendo nada, e a empregada dá as boas-vindas à residência do príncipe de Lutches e o duque expelindo. Em vez de ficar chocada, a garota fica sonhadora, sabendo que o príncipe está ali. A empregada fica muito feliz por servi-la e começa até a chamá-la de Mana. A Angela volta a si quando batem na porta. Ali está o guarda-costas do Rayburn. Ele trouxe algumas roupas para a senhorita, que fica chocada, por até os trabalhadores da casa aristocrata serem de outro mundo. Eldridge fala que a Angela ainda está de pijama, e aquilo é deselegante. A garota expulsa os homens do quarto e então se adianta para ajudar a menina a se vestir. Afinal, ela vai ir ver o maravilhoso Ray. Ela nem acredita que tá na frente dele e se pergunta se o garoto se recorda dela. Pro príncipe aquilo tá um inferno, afinal a menina tá babando nele. Na sala tá uma batalha silenciosa de quem encara mais, e o guarda-costas está no meio. A princesa Roya finalmente chega e sem hesitar se senta ao lado da Angela, mandando ela ficar calma, afinal é a convidada de honra deles. A prota tá maravilhada, afinal os dois realmente são idênticos. O Ray pergunta por que diabos a irmã trouxe a autora, e a irmã o provoca, dizendo que a garota transformou o humano todo lascado num personagem atraente no livro dela, então deveria ser grato. Enquanto os dois discutem, a menina só consegue imaginar se o príncipe tem covinhas como sua gêmea quando sorri. Nesse livro tem uma cena minha beijando ele. Quê? Agora que a princesa gostou mesmo, enquanto ela racha o bico, a Angela tá querendo sumir. Ela pergunta se foi o príncipe que a salvou do mascarado, mas o Rayburn diz que ele era o capotador, revelando inclusive que ia acabar com a vida dela, e só por sua irmã ela está ali. Ele a ameaça e diz que se quiser viver, precisa queimar todas as cópias de seu livro, e é bom fazer isso rápido antes que ele mude de ideia. Aquele olhar sinistro não era o que Angela se lembrava, e Roya diz que a autora será a carta na manga deles. Eles precisam de uma continuação do livro. A garota ia ser levada pelo Palácio Imperial, porque o príncipe herdeiro percebeu o impacto da literatura na reputação de seu irmão. Não apenas a imagem dele, como também da família Expelindo ficou melhor. A facção do príncipe herdeiro acha que o livro foi obra deles, por isso tentaram capturar a garota e a acusar a família de manipulação pública. E claro, depois iam te capotar. Se ela fizer uma sequência do livro, eles irão protegê-la e também manter sua identidade em segredo. Antes da menina pensar em aceitar, a Roya diz que eles assinarão um contrato e caso ela negue e conte algo pra alguém, o mascarado de antes vai dar um belo fim nela. Ela ia divá-la de qualquer forma, então mesmo que seja muito injusto, ela decide viver por agora e aceita a proposta. O príncipe não tá acreditando naquilo, mas ao ver sua irmã sorrindo, ele ameniza um pouco sua ira. Agora, a Angela está vestida com uma roupa mais comum da cidade e passeando por ela. Sua empregada a está acompanhando e, logicamente, ela não sabe a real história da menina. Só está muito feliz por poder servir alguém tão importante como ela. Essa moça é sem noção. A Angela parece desanimada e a Eldridge fala que ela deveria deixar suas preocupações voarem e que tudo vai dar certo. A Angela se anima um pouco e, com aquilo, acaba sorrindo. Mas mal sabe ela que tem outro mascarado de olho na autora. Enquanto passeiam pela cidade, a garota se lembra das ordens do Mano. Sim, o nome dele é Mano. Agora que é uma estudiosa de outra região, precisa ser cuidadosa, pois vai chamar a atenção. Ele também tentou perguntar da cena do beijo entre o príncipe e ele, mas ela desconversou. A empregada, que tem um primeiro nome mais simples, graças a Deus, Lizzie, pergunta como foi encontrar o príncipe, já que imagina que ele seja perfeito como dito no Príncipe da Rosa. Até ela já leu e está ansiosa por uma continuação. As duas vão para uma loja de vestidos e têm em suas mãos um documento exclusivo assinado pelo Sr. Mano. A dona da loja não gosta da empregada, pois a garota sempre vem lá apenas olhar os vestidos e não compra nada. Angela se interessa por um vestido e Lizzie aponta um que ela gostou, mas a vendedora não deixa ela encostar no produto, dizendo que ela não pode comprar nada por ser de classe baixa. A menina começa a chorar e a prota não deixa aquilo barato. Ela diz que levará a loja inteira, inclusive aquele vestido chique também.
esfregando na cara dela o documento oficial e dizendo ser uma estudiosa convidada pelo próprio Duque. A mulher pede desculpas e as duas saem bonitinhas da loja de vestidos. Uma multidão está se formando na rua e a Lizzie corre para ver o que é. Nisso, Angela é agarrada por um mascarado e começa a ser arrastada. O homem fica dizendo que tem que contar algo importante, e quando a Angela se defende com uma sorvetada, ela reconhece o mercador. Ela pede desculpas e o homem a culpa por estar sendo perseguido atualmente. Estão achando que ele é o autor do livro do príncipe. A Angela aproveita para perguntar por que publicou a fic sem autorização dela. Aquilo colocou sua vida em risco e ela merece um pedido de desculpas. Que desculpa o quê? O homem puxa uma faca e fala que é uma oportunidade perfeita de entregá-la à família imperial, provando de uma vez por todas que não é o autor da obra. A Angela sai correndo em direção à rua principal e grita que o homem procurado por escrever a novel está ali no beco. Todos escutam a notícia, inclusive o príncipe herdeiro. A Angela conseguiu despistar o mercador correndo dele, e assim que escutam os gritos da menina, os guardas ordenam a prisão do autor, já que ele parece com o procurado nos cartazes. Imediatamente, as fãs começam a pedir autógrafos loucamente, e a Angela fica meio frustrada, porque achou que ele iria ser parado de outro jeito. De qualquer forma, ela pode aproveitar a chance para fugir. Ela nota os cavaleiros imperiais lutando para chegar no meliante e enquanto tenta correr, acaba tropeçando. Ela cai e é amparada por ninguém mais, ninguém menos que o príncipe. Ele pergunta se Angela está bem e a menina repara no selo em sua roupa do exército imperial, escondendo seu rosto com um chapéu, já que aquilo é um perigo. A garota se machucou naquela confusão e o príncipe tenta ajudá-la, mas a Angela sai correndo, deixando seus cabelos loiros voarem. O príncipe ordena apenas que peguem o homem procurado e a deixem em paz. Ele pensa que usar aqueles sapatos horríveis com aquele vestido é coisa de gente deselegante. Enquanto está sendo levado, o mercador fala que a autora verdadeira é a garota loira. E então, o príncipe de Ludet percebe por que ela lhe incomodou. O Império entrevistou os moradores da vila dela e um novo retrato falado seria distribuído. Mas em vez disso, o príncipe queria a autora para si e não permitiu a divulgação dos desenhos. O mercador continua lutando com a faca até ser ameaçado de capote por apontar a arma para o garoto. Afinal, ele precisa mostrar respeito pelo herdeiro. Ele larga a faca surpreso e o príncipe a pega do chão, pensando que tem certeza dessa vez que a garota loira é a autora. A Lizzie está chorando e se desculpando com a Angela por tê-la deixado sozinha. Na cabeça da autora, ela só pensa no brasão real da família Swandel, que acabara de ver. Se ela fosse exposta, dificilmente sobreviveria. Depois de ser linchado e apanhar, o guarda real fala para o mercador que não se deve ir contra a família real e muito menos contra sua imagem. Se zombar do herdeiro, será punido. O príncipe ordena que não sejam tão duros com o homem, já que as pessoas estão assustadas, e o chama para sair dali. Enquanto trata do ferimento de Angela, Lizzie diz que tudo de ruim que aconteceu no dia foi culpa dela, incluindo também o evento na loja de roupas. Ela estava tentando causar uma boa impressão, mas está sempre mal vestida, pois não tem dinheiro. Ela havia mencionado estar começando a trabalhar agora e não está acostumada com tarefas complexas como as de cuidar de uma grande estudiosa como Angela. Ah, se ela soubesse! A escritora percebe a personalidade tímida da empregada e sua ideia inicial de fuga vai por água abaixo. Ela não pode abandoná-la. Graças ao falso cartaz, ninguém desconfia de sua identidade e os únicos que sabiam capotaram por Rayburn, né? Angela diz que se divertiu muito com Lizzie e nada do acontecido foi um erro dela. Ela chama a garota para comer algo que se anima como uma criança. A autora só pensa não ter certeza se o Duque Rayburn vai protegê-la. O menino espirra nessa hora, já que estão falando dele, né? Ele precisa sair escondido, já que todos os empregados correm animados querendo se despedir. Ele sobe no cavalo e fala para Mano que estará de viagem por alguns dias e que deve falar para o príncipe herdeiro, a quem ele se refere como criança que estará fora. Mano sente uma ameaça e defende um golpe do guarda ruivinho de antes.
Ele diz que estava apenas testando seus reflexos e que era uma brincadeira. Ele saúda Rayburn e informa que o príncipe herdeiro está de visita. Ele olha de um jeito raivoso pro Duque, que devolve o olhar na mesma intensidade. Conversando com a Lizzie, Angela se dá conta de que não era para ela ter saído do palácio. A empregada tinha ordens de sair sozinha e as palavras do guarda-mano ecoam na mente da autora, já que ele implorou para a senhorita não sair por um tempo. Ela diz que precisam voltar imediatamente. Enquanto isso, os guardas imperiais estão soltos pela casa do Duque e não mostram respeito nem pelo jardim, finamente cultivado por um senhor de bom coração. Sério, eles literalmente arrancaram de propósito. Vendo aquilo, as empregadas comentam sobre o príncipe e sobre aquela parecer sua primeira visita oficial ao Duque Rayburn. Uma empregada mais velha manda as jovens irem trabalhar e fala que aquele evento é uma raridade, então algo importante deve estar acontecendo, mesmo que não seja público. Pois bem, agora os dois irmãos estão tomando um chazinho agradável ao ar livre. Enquanto a energia do lugar tá baixa, emanando do Ray, seu irmão está radiante, dizendo que ele visitou de surpresa justamente pro Duque não fugir. Rayburn pede que o príncipe vá direto ao ponto e o chama de majestade. O príncipe ri, falando que não precisam daquela formalidade. Mas seu irmão aponta o fato do guarda ruivinho ainda estar ali por perto, principalmente depois de ter ameaçado o guarda-costas do Duque. Com um movimento de mão, ele é dispensado, e Rayburn chama a atenção da Alteza falando seu nome, Frederic Swandell. Ele deixa claro que qualquer ferimento causado aos seus guardas sairá caro. O príncipe sorri friamente e diz que aquilo foi apenas uma brincadeira. Rayburn se lembra de que na infância o irmão sempre concordava com tudo que ele falava. Frederic fala sobre o recente ataque de ladrões que sua cavalaria sofreu, detalhando o método de capote que lhe parece familiar. Ray fala seriamente para não fazer acusações sem provas, e o príncipe finaliza dizendo que a pessoa transportada sumiu. Ele entrega um retrato falado, avisando que acredita ter visto ela na cidade mais cedo. O Duque está achando aquilo uma baboseira, afinal, a autora está em seu quarto. Coitado do mano, encontrou o quarto vazio e, para ajudar, o ruivinho ainda apareceu no seu lado. Ele até tenta disfarçar falando que o quarto está desocupado, mas o ruivinho vê o pijama na cama. De volta ao retrato, é a cara da Angela, hein? O Ray fica confuso, mas consegue relacionar os traços ao cabelo revolto dela, pensando que até tem uma certa semelhança. Frederic pergunta se ela é familiar para ele e descreve a mulher que viu mais cedo, vestindo um lindo vestido e com um chapéu que impediu de visualizar seu rosto. Mas apesar disso, ela parecia ser fofa. O Rayburn nega e acredita que se ela estava com um vestido chique, não era escritora. Ele pede para não relacionar a família Expelindo àquela novel profana, já que ele a odeia. Ah é, nela você beijou seu guarda. O Ray agarra o irmão para mostrar a saída. Enquanto isso, o mano está pensando na senhorita Angela, já que não conseguiu procurá-la rodeado pelo ruivinho. O príncipe Frederic parece bem à vontade conversando com seu irmão francamente, mas a cavalaria já se apresenta à sua frente. A Alteza fica séria e, voltando sua atenção para Ray, pede para ele ir na celebração da vitória do último conflito no Palácio Real. Obviamente, o irmão recusa de todas as formas possíveis, e o Frederic oferece o retrato da autora. Ele se aproxima, entregando o papel, e nisso fala baixinho para Ray proteger direito o autor. Afinal, a família Expelindo estará em ruínas se ele pegar a garota. Como será que ele descobriu? Rayburn fica um pouco desesperado, pensando se tinha sido sua expressão facial quem entregou o paradeiro da autora. Ele pergunta sobre a garota que o príncipe viu na cidade e imediatamente se arrepende. Afinal, seu irmão poderia estar apenas o testando. Ele olha para o mano e o guarda balança a cabeça negativamente. E o Duque acredita que Angela fugiu. Um flashback vem em sua cabeça de quando seu passarinho sumiu. Por que todos à sua volta fogem? Lá vem o ruivinho reportar o que viu de estranho no palácio, o quarto de uma garota. Ele viu no relatório que a autora era uma mulher e acusa o Duque de a estar escondendo. Só pela cara do Ray, o Frederic manda o seu guarda recuar, mas é tarde demais. Com um rápido movimento, Rayburn agarra a espada da bainha de seu irmão e avança contra o ruivo, que tenta se defender com sua espada, mas é em vão.
a arma voa e o Duque agarra o pescoço do guarda. Os demais guardas se movimentam para ajudá-lo, mas o príncipe não faz nada quando é encarado pelo ruivo. Naquela situação, ele pensa que vai de vala mesmo. É então que a Lizzie grita, porque lá se foi a caixa de macarrões espetado pela espada do dito cujo. Aquilo é um baita desperdício de comida, hein? Olhando toda a situação, a Angela fala que elas estão lascadas, e o Ray fica em choque ao ver que a autora voltou. Frederick fala que foi aquela mulher que viu na rua, e pergunta quem ela é. Nessa hora, os empregados desocupados chegam, chamando a menina de professora, e o Rayburn aproveita para dizer que ela é uma ajudante nova de seu bibliotecário. O Frederick ri sem graça. Com certeza ele tá acreditando nessa história, hein? Ele pede desculpas pela audácia de seu guarda e diz que os manterá na linha. Ele se despede, mas antes deixa claro que adoraria que a estudiosa fosse a sua festa de comemoração e quer que ambos venham. Assim que a carruagem se afasta, Mano chama Angela para perto do príncipe, que está cabisbaixo, novamente se lembrando das palavras de sua irmã Roya, que dizia que ninguém voltaria por eles e que tinham somente um ao outro. Nesse momento, Angela se abaixa e oferece a bela caixa de macarrões atravessada pela espada, se desculpando pelo estado do presente. Ela pede desculpas por sair, já que não sabia que as pessoas do Império estariam na cidade. Para a surpresa de todos, Rayburn sorri e fala para a garota descansar e levar os macarrões. Se afastando, a Angela vê seu autorretrato, ficando chocada com a enorme semelhança, sabe? Chamando pela primeira vez a garota pelo seu nome, ele ordena que Mano cuide dela para que não cause problemas. Enquanto os dois entram no meio das folhas, uma pessoa misteriosa acabou de registrar aquele momento num desenho. Voltando na carruagem imperial, o Ruivinho pede desculpas pela sua ação. Ele fala sobre a bagagem no quarto da moça e que realmente não devia ter acusado sem provas. O príncipe diz que o guarda Borborne não é fraco e que ele fez muito bem seu papel. Ouvindo aquilo, o guarda fica tímido e concorda. Passaram-se 3 dias depois daquela comoção. E agora, além de se empanturrar de comida, conhecer as partes do palácio e ver a Lizzie se enturmando, o principal passatempo de Angela é estar na biblioteca central, aonde deve usar seu tempo para estudar e escrever. De fato, a autora decidiu começar o seu segundo livro, só tá com um probleminha de criatividade. Ela só conseguiu fazer o título até agora. Angela olha para o quarto do príncipe e percebe que ele não saiu desde a última comoção. A menina não viu mais ele e os desenhos que recebe da Lizzie não são muito fiéis. Ela precisa de conteúdo para se inspirar. O príncipe Frederick é muito galante e bonito. É como ela planejou o príncipe de seu livro, que na realidade é um homem violento. Ela gostaria de vê-lo sorrir mais. Angela sai da biblioteca e decide ir ao escritório para espiar o príncipe caso ele esteja lá. Infelizmente, seu plano vai por água abaixo, já que quem estava na sala era o Mano, que está atolado de serviço, assinando documentos que o Duque deixou de lado indo para a guerra. Angela pergunta sobre Ray e é informada de que ele saiu de manhã para uma reunião e foi pelas portas dos fundos para não chamar atenção. Ela fica triste por não conseguir vê-lo e conta seu problema pro Mano. Quer dizer, ela literalmente pede por desenhos de paparazzi do príncipe e o guarda fica sem reação. O problema é que ver a real face de Rayburn atordoou a fique da escritora. Mano reparou que o Duque sorriu para a garota e então sugere que a menina entregue a papelada dele hoje à noite para poder vê-lo. Sozinha? Ah, eu faço! Perto do anoitecer, uma empregada se assusta vendo um mascarado retornar. Ela quase grita, mas o Rayburn diz que é o Duque. O problema é que fazendo isso, um ursinho fofo cai de seu casaco, dando arrepios no indivíduo. Ele se atrapalha todo e os objetos fofos que estavam na sua roupa começam a despencar. Ele pergunta onde está a estudiosa Angela. Rayburn taca os ursinhos na lareira, pensando em queimá-los. Ele foi mais cedo na reunião do palácio, onde trocou farpas com o general, que soube por meio de paparazzis desenhistas do diálogo que ele teve com seu irmão.
Ray ameaça não deixar apenas uma cicatriz em seu rosto se ele continuar se intrometendo em sua vida. E assim que o general está deixando o palácio, um rio de fanfiqueira fã do livro invade o lugar e assim que vem o príncipe, enche ele de cartinhas e bichinhos de pelúcia e ficam pedindo autógrafos. O Ray só consegue pensar que quer capotar a autora. Alguns plebeus veem que um dos guardas do general tentou reagir e comentam sobre a atitude violenta do Ruivinho há alguns dias na vila. Poderia a família Scandell ser tão violenta como no romance? Bom, o príncipe tacou fogo nos ursinhos e a empregada que o fraglou pergunta preocupada pro mano se a Angela vai ficar bem, já que ouviu o Duque fazendo ameaças de capote pra ela. Enquanto isso, Angela está ansiosa para ver o príncipe, pois será a primeira vez dos dois sozinhos no ambiente. O príncipe achou a parte que fala sobre a família Scandell no livro e não acredita que a garota colocou aquilo. É um assunto perigoso de se tocar. Não se deve cavar a imagem de uma família imperial publicamente. A Angela chega radiante no quarto, assustando Ray. Enquanto ele tá confuso, a menina agradece mentalmente por vê-lo de pijama. Ela chega na cara dura, perguntando se ele descansou bem. Ele pega disfarçadamente uma faca, e a garota fica pensando em perguntar algo para ele, já que não sabe quando os dois estarão sozinhos novamente. Ele diz que ela pode se sentar, e a Angela senta coladinha nele pro seu desespero. Ela vê seu livro no chão e fica feliz por saber que ele está lendo. Sem pestanejar, a garota pergunta se o príncipe se recorda dela. Afinal, eles cuidaram de Shuran juntos. Shuran é o passarinho do príncipe, e eles cuidaram dele há muito tempo atrás. Num flashback, vemos a pequena Angela segurando um passarinho com as mãos ao lado de Rayburn. O garoto tinha seu emblema da realeza no peito, e quando os adultos viram a criança brincando com o suposto autor do capote da segunda rainha, começaram a falar todos os rumores sobre ele. E isso assustou a criança, que fugiu. Voltando ao tempo atual, o príncipe aperta a bochecha da Angela e diz que não se recorda dela. Então que diabos ela está insinuando? Enquanto ele exige uma resposta, a Angela tá coradinha com aquela situação, já que os dois estão muito perto. Ela tenta falar algo e o Rayburn se aproxima ainda mais, já que não está entendendo. Nisso, a Angela dá um socão no príncipe e se arrepende instantaneamente, já que fez na força do reflexo. Ela começa a se desculpar e justificar sua ação por estar muito envergonhada. O Rayburn teve a mente travada pelo choque da ação da escritora. Ele gagueja que não conseguiu ouvir ela da primeira vez. E meio sem jeito, Angela fala sobre o romance. Ela pergunta se alguns conteúdos dele não parecem similares. Ela está se referindo ao passado do príncipe, obviamente. Mas o Ray não entende e diz que podem conversar daquilo depois. A garota concorda, mas fica meio triste. Vai saber quando ela vai ter a oportunidade de novo de ver ele sozinha. Para completar, ela ainda bateu nele. O Rayburn puxa o livro de sua mão e promete que no dia seguinte vai visitar seu estúdio de trabalho e que naquele momento ela deveria apenas descansar. Angela sorri alegre e animada, pula, concordando com o príncipe. Ela se despede e fala para ele descansar. Quando chega perto da porta, ela é arregaçada pelo humano, que entra no quarto desesperado gritando pela autora. Agora ele está aliviado por vê-la ilesa. Completamente ilesa, né? Assim que ela sai, Mano começa a se despedir do príncipe também, mas nota a carta da princesa Roya em cima da mesa e viu que não foi aberta. A Ditaku já esperta, sabia que seu irmão não a leria, então mandou uma para o seu guarda-costas também, e no aviso dizia que ela estaria visitando o palácio em breve. Rayburn chama a atenção do guarda e pergunta se ele se lembra de seu passarinho de estimação chamado Shuran e se ela realmente havia fugido. O mano não sabe ao certo e assim que dá o recado de Roya, se despede. Ray se lembra então da existência dos bichinhos de pelúcia de seus fãs e olhando para o livro em sua mão, decide lê-lo. Enquanto isso, no palácio, o general se aproxima da sala real, cumprimentando o príncipe ao entrar. Ele está irado de raiva e já chega agarrando o menino e falando que Frederic não tem sorte.
Aquela hora não é para brincar, visto os rumores que têm circulado sobre a família real, graças ao livro de Angela. O general para assim que ouve o guarda ruivinho tirar sua espada da bainha e o chama de tolo por deixar ser notado e ordena que saia. Frederic dispensa o ruivo com um movimento de mão. E Frederic diz que ele não deveria estar ali aquelas horas, pois poderia estar com sua noiva. O general se prepara para dar um tapa em sua face, e o príncipe se encolhe de medo, se lembrando daquela sensação na infância. O general para antes de tocar seu rosto, achando ridículo ele ter esse medo. Ele o aconselha a controlar sua guarda, pois enquanto Rayburn fica mais forte, ele ainda é um jovem tolo. Ele diz que a mãe do garoto ficaria desapontada se estivesse viva, e ele ainda fala que, como seu tio, ele sabe que a sua irmã nunca iria querer um filho mal educado. Frederic pergunta o que o trouxe ali, enquanto pensa que o general está agindo como seu pai. O homem fala sobre o livro vulgar que vem circulando e como ele não resolveu aquilo, o general precisou lidar com as consequências. Sim, atropelado por fãs. Finalmente, o Brutamontes entendeu a gravidade da situação que o príncipe vinha tentando avisar. Frederic revela saber a localização do autor, que está na mansão do Duque Rayburn. O garoto revela que pressionou a pessoa a vir ao palácio sozinha, e o general apenas quer que ele a capote de uma vez. Todavia, rumores desse tipo não podem se espalhar, pois só piorariam as coisas. A opinião pública em torno do livro é importante, e Frederic quer se aliar à autora, fazendo ela jurar lealdade. O general fala que aquilo seria difícil se Rayburn desenvolvesse sentimentos pela garota, então ele deveria agir rapidamente. Angela sente calafrios como se soubesse que estão falando de sua pessoa. Ela pensa em Ray e em como ele parecia se lembrar dela, mas ao mesmo tempo evitava o assunto. Será que o tempo dos dois juntos foi ruim? A garota pensa no quão bonita ele estava mais cedo e já quer planejar o que vai vestir no dia seguinte. Um ratinho se aproxima do pé da Angela que o chuta pra longe no reflexo. Nisso, ela vê da sacada um mascarado a encarando e grita alto, atraindo a atenção do Rayburn que estava lendo. Ele se sente culpado instantaneamente e corre para pegar suas armas, indo em direção ao quarto da escritora. O humano também escutou o pedido de socorro da Angela e ao chegar dá de cara com o príncipe olhando fixamente para a porta. Assim que se aproxima, vê a autora segurando pelo colarinho um espião que ela grita ser um pervertido. O homem está desesperado e os dois ficam em choque sem entender nada. O que aconteceu foi que o rato que a Angela jogou no espião o assustou e ele caiu no telhaço. A Angela pede ajuda para Mano que se aproxima. O homem misterioso encara Rayburn e desiste de pegar sua bolsa das mãos da autora, pulando para o chão e fugindo. O guarda desce a sacada e começa a persegui-lo, e a Angela se sente meio mal por fazer o cavaleiro correr atrás de alguém por ela. Ray diz que teriam de capturá-lo por invasão de qualquer forma. Não havia mais ninguém suspeito por perto e Ray mal conseguiu olhar no rosto dele com toda aquela confusão. Angela entrega orgulhosa a bolsa do estranho que tinha conseguido recuperar. Ray não aceita que aquele seja um capotador enviado pelo chanceler e, olhando o conteúdo da bolsa, se dá conta de que é um paparazzi. Ali está o desenho da aproximação dos dois mais cedo, e até o Ray fica surpreso por ter feito isso. Mano diz para o Duque que perdeu o perseguido de vista e vai até a vila a cavalo para procurar. O Mano só perdeu o fio de vista porque está morrendo de sono. Ele até bateu com a cabeça na árvore de maduro. Rayburn fica sério pensando na ameaça do general mais cedo. Foi sobre aquele paparazzi que ele foi alertado, e se o inimigo souber que eles o perderam, vai usar isso contra os expelindo de alguma forma. A Angela está bem chocada, pois é a primeira vez que vê um paparazzi. Ela nota um dos desenhos e fica embasbacada. Ela o agarra e diz que precisam encontrar ele rapidamente, porque aquele estilo de desenho é a inspiração que faltava para Angela escrever. Ela viu o rosto dele, então pode encontrá-lo. Todavia, a situação ainda é perigosa. Ele não pode mandá-la sozinha para essa missão. O humano não pode ir naquele estado sonolento. Ele precisa descansar. Ele se lembra das palavras de sua irmã Roya, que o pediam para cuidar da propriedade com esmero enquanto estivesse fora. É então que Ray se oferece para ir com ela. Ele jura que os dois vão pegá-lo antes do sol nascer e pergunta se tem problema ela dormir tarde.
Angela diz que não e o guarda-mano é ordenado a ir descansar, mas não dá nem tempo. O coitado acabou dormindo ali mesmo de pé. Agora ambos estão na cidade e Angela está fascinada com a iluminação noturna. Ela cobre seu rosto para não ser reconhecida e fica animada com a ideia daquilo parecer um encontro secreto. Angela pergunta se eles vão ficar vagando até achá-lo. Rayburn deixa claro que eles precisam confiar em seu instinto e que Angela só vai precisar verificar o rosto do cara que ele pegar. Angela está admirada com a habilidade do príncipe. Além de proteger a família real, ele também precisa protegê-la agora. Tem muito com o que se preocupar. Vê-lo cauteloso na própria aldeia é meio lamentável. Mas né, eles estão andando no meio do nada. Como que vão achar alguém assim? Angela sugere que eles vão para o centro, porque se ela estivesse fugindo, com certeza iria querer se camuflar num lugar com muita gente. Ela diz que para começo de conversa, o paparazzi nunca sonharia de ser seguido pelo próprio príncipe. Então, já que perdeu sua bolsa, deve estar no meio do centro. Angela deixa claro que ele não precisa se preocupar com olhares, porque muitos amam o príncipe. Ray está receoso porque a opinião das pessoas pode mudar rápido. Ele pensa que Angela é muito ingênua, mas tenta agradá-la e seguir sua ideia. Enquanto a menina tá radiante passeando, o Ray tá todo encurvado e com medo, ele agarra o braço dela e diz tremendo que ela não pode se afastar muito. A Angela está achando o Duque lamentável, inseguro sobre si. Ela entendeu tudo errado no contexto de inscrição e sai correndo alegre como se fosse uma criança no parquinho. O Ray está atento, pois pode haver um capotador enviado pelo general entre o povo, e ele pensa que deveria ter deixado a autora para trás e se sentiria mais confortável se estivesse sozinho. Quando um clarão se faz no céu, ele puxa Angela dizendo que é perigoso, mas assim que olha para cima, vê fogos de artifício em miniatura. A Angela pergunta se ele quer voltar, mas ele diz que está bem, apenas acha que protegê-la é cansativo. Ele está focado na missão de pegar o paparazzi, mas olhando para a atmosfera pacífica em volta, Angela deixa a touca cair e olha para o céu maravilhada, já que faz algum tempo que não via fogos. O Ray olha para ela fixamente e, silencioso, a segue. Parece que tem vários itens comemorativos em homenagem ao príncipe, e até pinturas com sua pessoa são um item popular no centro. A Angela está encantada com a movimentação das pessoas e pensa em voltar ali mais tarde com a Lizzie. Uma pessoa na multidão grita que é um príncipe, um fake, hein, que está dando abraços grátis. A multidão se aproxima rindo da brincadeira e inclusive Angela está se divertindo muito. Ela diz que todas aquelas pessoas o amam, mas Rayburn fala que aquilo é um absurdo e que quer ir para um lugar mais quieto. Eles entram então em um restaurante, mas continua tudo barulhento. Angela aceita as bebidas enquanto Ray segue sombrio. A autora fala que os moradores da vila estão fazendo aquilo tudo porque o adoram e pede para que ele não pense mal deles, mas confirma que ficaria assustada se estranhos começassem a imitá-la e sair pelas ruas. Na mesa ao lado, dois homens comentam sobre o barulho alto e sobre como aqueles fãs estão destruindo a cidade, e tudo acabou por conta de um pedaço de papel. É do famoso livro da autora Angela que eles estão falando. Um dos homens fala que todos esqueceram dos rumores cruéis e verídicos sobre o príncipe, não só sobre ele, mas também sobre Roya, sua irmã. A autora quase levanta para espancar os mano, mas o Rayburn diz que eles estão certos. Sempre que ele ia pra guerra, todos desejavam que ele capotasse e todos ficavam ácidos quando ele voltava ileso. Agora, esses mesmos ditos cujos estão o adorando por aí, e isso é muito confuso. Angela diz que os rumores eram mentira, ele não capotou a imperatriz de qualquer jeito, e mesmo que seja tarde, agora tudo está indo na direção correta. Ray pergunta o que ela faria se o rumor fosse verdade. Angela fica séria e o Duque continua provocando com aquilo. A escritora só consegue pensar no quão assustador o príncipe pode ser algumas vezes. O Ray tá achando aquilo engraçado porque a menina está tremendo, ela não é diferente dos outros. Os dois escutam um homem pedindo por um quarto fiado e a dona está recusando. Ele diz que vai desenhar os senhores em volta por dinheiro.
Ouvindo aquilo, Ray se atenta e manda a Angela verificar o rosto do homem. Mas a menina tá com a mente voando, tentando se lembrar do porquê mesmo confiou no Ray desde o início. Qual foi a razão exata? O homem se aproxima e fala pra Angela que pode desenhar uma caricatura do seu rosto para que ela fique menos feia. E bingo! Ela fala que ele é o paparazzi, e na mesma hora, o humano se dá conta de que foi pego. Rayburn avança contra ele, o segurando, e o garoto fica em choque pelo próprio príncipe ter vindo atrás dele. Quando começam a perguntar o que está acontecendo, a Angela diz que estão cumprimentando um amigo, muito pacífico. O príncipe ameaça o menino para ele o seguir, mas ele não é besta e grita bem alto a identidade dele. A fanfiqueira fica louca e começam a rodear os três. Nesse fuzuê, a Angela vê o miserável fugindo e corre atrás dele. Ray estende sua mão atrás de Angela sem alcançá-la e sente um déjà vu. A Angela foi besta e tá com o nariz machucado agora que pulou da calçada. O perseguido até parou para ajudar diante de tamanha burrice, porque tinha uma escada logo ali. O humano pergunta por que ela estava perseguindo ele, já que entenderia a raiva do príncipe, não dela. O garoto tenta ajudar ela a se levantar e nisso ela dá o bote, agarrando a camisa dele e o chamando de pirralho ardiloso. Ela o chama por seu nome, Blaine, o paparazzi que sempre stalkeou Rayburn. Tu me conhece? Eu sou uma grande fã. A menina colecionava os desenhos dele há 5 anos, e é eles que fizeram a garota continuar admirando o príncipe. Blaine fica chocado por ela gostar dele há tanto tempo, já que 5 anos atrás, todos odiavam o Duque. Angela fala que foi por isso que ela o perseguiu. Ela precisa confirmar algo. Um cara mascarado estava pronto para capotar a Angela, e fica com raiva por ela sempre estar acompanhada. É então que ele vê um ursinho caindo no chão e o sujeito fica perplexo ouvindo a voz do príncipe falando que eles realmente mandaram um capotador. Rayburn surge da curva e aponta sua espada para o homem e diz que o general é ingênuo como sempre. O príncipe pensa que está apenas protegendo a autora por causa de sua irmã. Talvez ele deveria deixá-la ali. Na rua de baixo, a Angela termina sua pergunta. Ela quer saber se todos os desenhos que ele faz são feitos com sua visão da cena ou se ele imagina tudo, até mesmo ele em batalhas. O Blaine fala que não importa o quão desesperado por dinheiro ele seja, só desenha coisas que vê, todos eles. E Angela se lembra da adolescência do príncipe retratada em cada traço. A princípio, ele havia começado aquilo para expressar um assunto que os outros não esperavam. Todavia, com os rumores, ninguém os comprava, e por esse motivo, ele iria parar e começar a seguir outra pessoa. Mas com os recentes acontecimentos, ele se tornou um bom alvo para suas caricaturas. Angela está muito feliz porque achou que precisaria parar de ser uma fangirl. Ela fala em voz alta que dia após dia ouvia rumores sobre o príncipe que nunca eram desmentidos pelo próprio. Ela acredita que ele é uma boa pessoa e quer que todos confiem no Duque como ela confiou vendo os desenhos. Apesar daquele papinho emocionante para o príncipe, paparazzi são um incômodo. Angela continua dizendo que o príncipe evitou seus fãs e isso a deixou com pena. Ela percebeu que ele estava as evitando para não dar espaço para outros rumores aparecerem, e isso a fez sentir vontade de protegê-lo. Ela pede ajuda a Blaine, que nega sem pestanejar. Rayburn sorri e se distrai, e nisso o mascarado avança com uma faca contra ele. Quando a lâmina se aproxima, Ray olha diretamente para o agressor, e então, após um barulho, a lâmina cai no meio da conversa da Angela e do Blaine, literalmente. Rayburn ameaça o capotador e diz que se ele não quiser ir de vala, precisa passar uma mensagem ao general. Ele nem sequer pode pensar em tocar um dedo na autora, ele não vai tolerar aquilo. O homem se curva em respeito e sai do local correndo, enquanto Angela presencia a cena chocada. Ela diz que não ouviu a conversa, já Ray ouviu cada palavra dela. Ele não quer falar o que acabou de acontecer e por essa atitude descritiva que maus entendidos acontecem. As pessoas vão acreditar no que quer que vejam com seus próprios olhos. Angela agradece por protegê-la, isso é o que basta, e não precisa de mais explicação. Ela jura que vai tentar explicar as razões escondidas em suas ações e assim fazer as pessoas acreditarem menos naqueles rumores mentirosos, porque ela acredita em Rayburn.
Ele estende sua mão para ajudá-la a subir e a puxa facilmente. Quando seu rosto se aproxima do de Angela, Ray fala que a garota não deveria confiar nele tão facilmente, porque ele não confia nela. Afinal, ela perdeu o paparazzi de vista. Enquanto isso, o perseguidor de antes anda pelas ruas aliviado por ter escapado, até que tem sua atenção atraída pelo guarda real de Frederick. O ruivinho pede pela mensagem do general. Ele deve passá-la para o príncipe também. Assim que o homem passa a mensagem de ameaça do Duque Expelindo e sua intenção assassina contra o chanceler, o ruivinho enfia a espada no peito do informante, que cai sem entender o que aconteceu. Queima de provas, hein? Bourbon olha para o castelo, pensando em Frederick, que sorri olhando para a janela. E depois de toda aquela confusão, o paparazzi só pôde ser pego no amanhecer, e após estar em posse de todos os desenhos, o Blaine ainda teve a cara de pau de oferecer seus serviços artísticos pro Ray. Isso porque a Angela, que agora está maravilhada com os desenhos, disse que ofereceria um pagamento grande por tudo. O mano pergunta se o Rayburn poupou a vida do desenhista. Claro, por hora. Afinal, ele invadiu a casa do Duque à noite. Aquilo foi muito misericordioso. A Angela concorda e então se lembra da cena que viveu com Ray, lhe puxando e a ajudando, e sorri, corando como uma verdadeira fanfiqueira, e diz que o príncipe é muito legal. O mano vê o carimbo do desenho na testa dela e percebe que ela dormiu em cima dos rascunhos, já que ficou escrevendo a noite toda. Ela limpa a testa e pergunta se saiu. Mano confirma, pensando que essa atitude dela de gostar tanto do Duque faz ela parecer uma criança animada. Mano repassa mentalmente o que precisa fazer, mas sente que está esquecendo de algo importante. O bibliotecário avisa na porta que a princesa Roya chegou, para a surpresa dos dois. A Angela corre esconder os desenhos. Afinal, Roya está vindo um dia antes do combinado. Montada no cavalo, a Alteza pergunta por que está tudo tão calmo naquele lugar. Nem te conto, fia. A Roya pergunta ao lado da Angela como anda a escrita do livro, e novamente a escritora diz que vai começar em breve. A Roya pergunta se ela está enrolando, mas Angela diz que já definiu um tema base para começar. Ela sugere uma perseguição ao paparazzi realizada pelo príncipe, e Roya ri, dizendo que Ray nunca faria uma coisa daquelas. Ouvindo aquilo, Rayburn já fala de seus compromissos diários e questiona se sua irmã tem algo a tratar com ele. Roya fala que ele precisa pensar sobre o livro e relembra que Frederick visitou seu gêmeo há pouco tempo. Ela aponta para a espada do caçula que estava entre papéis na sala e questiona o que aconteceu. Ela também critica a Mano por não ter avisado a ela sobre os acontecimentos, já que não quer saber de nada por rumores. Ray diz que não tem nada para contar. Mas e quanto ao fato do banquete no palácio? Tudo já se espalhou e a princesa ouviu até mesmo do convite da escritora no evento. Ela fala que seu irmão está louco se cogitar ir. O seu caçula sabe a identidade de Angela, do contrário, não a convidaria. Ela diz que não queria segredos entre os dois como já haviam combinado, e aquilo acaba sendo muito deprimente. O clima esfria de repente, mas Angela se intromete, dizendo que ela quem aceitou ir ao evento. Ela diz que aquilo poderia servir de inspiração para seu livro, e no fim, o Duque não teve outra alternativa a não ser aceitar tudo, assim como Frederick. Ela diz que esconder aquilo não era a intenção do Ray, que tem estado tão ocupado que mal a viu pessoalmente, e o mesmo vale para o Mano. Após pensar sobre aquilo, a princesa alerta que o banquete não é um lugar de diversão. O que ela planeja fazer se a interrogarem? A Angela já sabe daquilo e vai usar a oportunidade para desfazer os maus entendidos, indo preparada para disfarçar bem seu papel. Enquanto Roya continua falando, Ray nota que Angela está tremendo. Ele ajuda a escritora, dizendo que a menina é valente e sabe se sair bem em situações de pressão. E eles também podem prepará-la para aquilo. Pergunta quando é o banquete? Em 5 dias. Lasco! Ele manda Angela se levantar e andar, e a menina obedece andando mais dura que um soldado em treinamento. A Roya racha o bico perguntando que barulhos são aqueles quando ela anda. Dor na coluna é assim? Será que a preparação vai adiantar? Angela confirma e diz que só precisa de 3 dias para estar perfeitamente pronta. Da onde ela tá tirando essa confiança, hein? Treinando sem descanso com livros na cabeça, Angela não tem paz.
Ray continua mandando ela refazer os passos, pois não tem tempo para erros, e a garota contra gosto continua deixando os livros caírem a cada passo e recomeçando. Depois de um ciclo infinito daquilo, ela taca os livros pro alto e pergunta se Ray não está ocupado, afinal ele está ajudando sem folga. Ele explica que nenhuma empregada sabe a etiqueta do palácio e ele não pode chamar um professor e revelar seu segredo. Para Angela, aquilo é uma prova de resistência, já que o Duque é muito perfeccionista. Seus pés já estão cheios de bolha, mas ela não quer reclamar. Rayburn percebe que a escritora está dando o seu melhor, pelo menos isso. Ele diz que é importante lembrar que no dia, Angela precisa usar saltos altos, e ouvindo aquilo a menina fica em choque e tropeça. E se lembra então das palavras de sua irmã, que não sabe até que ponto a escritora falou a verdade, mas não podem fraquejar diante da família Squandel. No momento em que tudo der errado, eles vão precisar se livrar da Angela. Voltando ao tempo presente, o príncipe encara a autora no chão, se recordando de que não deve se apegar à garota. Depois de 5 longas horas de correção de postura, finalmente estão saindo do lugar. Agora eles vão para o próximo passo de muitos. Angela estudou história e conhecimentos na biblioteca. Várias aulas de etiqueta, além de redação, praticando sem descanso. As duas empregadas fofoqueiras estavam esperando a escritora para se divertirem, mas novamente Lizzie chega dizendo que a garota está muito ocupada. As três saem dali escondidas e Ray vê tudo com cara de sério, afinal ele também estava escapulindo. Se Frederick não tivesse notado a identidade da autora, nenhum deles precisaria passar por aquilo. Ele está cansado e se lembra que a escritora está há muitos dias focada. Ela deveria estar animada para se divertir. A escritora está debruçada sobre seu livro até que é surpreendida por Rayburn. A garota fica surpresa e amassa a folha de rascunhos que estava fazendo. Ela diz que no dia seguinte será o terceiro dia no qual ela prometeu que estaria pronta, mas ainda tem muito para estudar. Ela diz que ele deve estar cansado e mesmo assim veio até a biblioteca. Rayburn lê no rascunho que a escritora queria dançar no banquete, mas que não teria oportunidade. Ele agarra sua cadeira e manda ela acordar, arrastando o móvel para trás e assustando a menina. Ele fala que para animá-la vai ensinar dança, e a escritora fica chocada. Agora os dois estão de frente um para o outro e o Duque adverte que ela não deve ir para a pista de dança a menos que seja convidada. E no processo, Mano irá lhe proteger. Faz uma reverência para começar os passos e Ray diz que só está ensinando sem bondade. Ela estende a mão para o homem e pensa emocionada que está dançando com o príncipe. Assim que dão as mãos, a garota cora e o Ray manda ela tirar o pé de cima dele. A menina só passa vergonha, hein? Ela precisa levantar a cabeça, já que olhar para os pés durante os passos acaba sendo desrespeitoso. Ela precisa olhar para seu acompanhante sempre. Enquanto eles tentam dançar, Ray se sente num jogo para evitar as pisadas mortais de Angela. Faz um tempo que ele não dança, e é difícil conduzir com uma única mão. A Angela ri por ver a preocupação do Duque com seus pés e diz que não precisar se preocupar com a novela no momento é um alívio. Ela revela que começou a escrever para guardar seus bons sonhos quando menina. Então, escrevia sobre Rayburn. Desde que chegou lá, ela sente que está vivendo um sonho, exceto por algumas ocasiões específicas, né? Ih, mais uma pisada no pé do Ray. Ele decide usar as duas mãos e adverte que agora não deverá haver nenhum erro, e se pisar nele agora, vai saber que é intencional. A garota sorri focada e ela percebe que os movimentos mudaram, e ela não poderia pisar nos pés dele nem se quisesse. Os dois vão seguindo os passos um a um. A mão do Duque repousa na cintura da Angela, então eles giram na sala com algumas páginas rodeando os dois devido à brisa da janela. Quando Ray termina a dança, ele diz que a garota foi muito bem, e Angela só consegue sorrir e agradecer por aquilo não ser um sonho. Aquilo realmente é um ótimo dia. Em um flashback, vemos uma garota chegando pela primeira vez no Império de Ludit. Ela estava assustada e chorando muito, já que ouvira muitos rumores ruins sobre o herdeiro do lugar. Aquelas mentiras sobre o Ray. Ela estava assustada, já que era uma princesa de um pequeno país prometida para o herdeiro daquele império com o propósito da aliança. Mas obviamente quem ela encontrou a esperando foi o novo herdeiro Frederick, gentil e bondoso. Ela se preocupou à toa. A jovenzinha cresceu e aqui estamos nós diante da noiva de Frederick, Princesa Garnet.
Ela adoraria ser chamada de princesa herdeira e está na janela julgando os convidados do baile através de suas vestimentas. Ela está feliz porque logo logo o império de Ludet será dela e não sabe por que aqueles idiotas estão animados com a festa. Ela se vira indo atrás do noivo e nisso adivinha quem está chegando de carruagem. Isso mesmo, a nossa querida Angela, que mal pode acreditar que está chegando no Palácio Real. Ray pergunta por que ela está tão feliz, mas como não estar? É o dia do banquete. A Angela pergunta pro mano se Ray está nervoso como aparenta, e o guarda diz que faz algum tempo que ele veio para o local para um evento grande. Afinal, ele foi destronado e expulso do castelo. Ray não está gostando nada de ver os dois sussurrando. Ele manda ela descer e ir para o castelo apenas na hora do evento, já que ficar perambulando por lá pode ser perigoso. Literalmente tacam a menina da carruagem, até o Ray chutar o mano também para ele acompanhar a garota. O Duque quer um pouco de paz e silêncio. Ele manda os dois passearem no centro para se distraírem e então zarpa com a carruagem. A Angela já está começando a se acostumar com aquele jeito do príncipe. Algumas pessoas se perguntam se aquele transporte era do primeiro príncipe, mas param de falar assim que reparam na guarda. Como sempre, ali é tudo muito contido. Angela chama o soldado para irem à vila, afinal foi ali onde ele e o Duque passaram a infância. Enquanto andam, Mano ouve uma carruagem vizinha falar sobre a hora do chá no palácio, para a qual estavam atrasados. Agora faz sentido Rayburn querer atrasar a Angela. Tal hora, a princesa Garnet está de saco cheio de ficar ouvindo aquelas mulheres fofocando. Elas elogiam ela pelo noivado e beleza, e até a chamam de princesa herdeira. Ela ri e diz que eles nem se casaram ainda, e ser chamada assim a deixa envergonhada. Deixa nada, essa mentirosa! Todos estão animados para uma proposta de casório no banquete, que vai tornar tudo oficial. Quando o assunto muda para o príncipe herdeiro, uma das mulheres pergunta se o primeiro príncipe vai mesmo vir ao banquete. Só de ouvir aquilo, a princesa Garnet deixa seu chá cair, se lembrando de tudo que escutou do Ray. Ela tenta se acalmar, porque agora não tem nada a temer. Nessa hora, a madame da carruagem atrasada chega e já sai falando que acabou de ver a carruagem dos Espelindo. Ela começa a elogiar a aparência do príncipe, a comparando com a novela do Príncipe das Rosas. A princesa corta a mulher e diz que já vai se despedir, pois tem obrigações a cumprir. O clima fica silencioso por um minuto, mas assim que a princesa sai de vista, as fofoqueiras pedem detalhes para a madame. Garnet quer saber o que raios de interessante tem em alguém destronado e expulso, e bem ali na frente, o próprio Ray está perguntando por Roya na recepção. A empregada tenta acalmar a Garnet para ela não notar, mas ela se afasta e diz para chamar ela de princesa herdeira. Nisso, ela dá uma trombada no Ray e assim que vira o rosto, os dois se encaram profundamente. "Tia, tá vendo agora o que você perdeu? Pois não tem volta mais." As mulheres fofoqueiras chegam bem nessa hora para verem aquele encontro. O Ray tira o capuz, reconhecendo a princesa que se tornará a esposa de Frederic. A empregada fala a posição do Duque e imediatamente o Rayburn se curva, mostrando respeito e educação. A Garnet sorri totalmente aliviada, porque ali diante dela, a pessoa que temeu por tanto tempo está de cabeça baixa. Até no andar superior, o general vê aquela cena e está confuso pelo príncipe ter chegado sem servos e sem autora, já que o assassino que ele mandou ainda não retornou. Pela cara dele, alguma coisa está sendo arquitetada. O Ray fala que vai cumprimentar Garnet de forma mais apropriada com sua irmã no salão de banquete. Então a princesa tenta tocar em seu rosto, falando de como ele parece abatido. Ela diz que o acompanhará até seu quarto, mas Ray a manda parar. Ele segura sua mão e diz que não é adequado ter um comportamento estranho e indevido como aquele na frente de tantas pessoas. O general vaza dali e o Duque faz o mesmo, com a Garnet em suas costas, pensando que ele é igual aos rumores. A louca segura o lugar em que foi agarrada pelo Duque e diz que seu toque é suave. Isso é muito estranho, meu Deus. Enquanto isso, olha como o Bourbon ficaria de roupinha de dama e cabelo longo, hein? Ele fica tão chocado que soca o vidro do negócio. A empregada diz não acreditar que ele considerou usar um vestido. Ele realmente está pensando sobre aquilo, já que ele tem alguém que quer fazer sorrir. Ah, eu sabia! Agora o general chega perguntando do príncipe Frederic. O ruivinho vê e se aproxima dali dispensando os guardas de seu posto.
Ficando na porta, ele escuta o general mandar ele parar de adiar as coisas e propor de uma vez por todas aquilo no banquete. Deve ser o casório. Assim ninguém vai fazer nenhuma loucura. Agora, o Frederic topa com sua prometida e apesar dela tentar ser agradável, o garoto passa sem dar nem bola pra ela, nem sequer olhando em sua cara. Aquilo é irritante, já que até o expulsado se curvou pra ela e Frederic não. O príncipe herdeiro tem um cargo maior que seu irmão, logo deveria ser mais amável com ela. A assanhada já começa a pensar que deveria ter se comprometido com Rayburn. Mas como o mundo pune pensamentos idiotas, ela tropeça e é amparada por um mascarado, que é o Rayburn? Ele sorri gentilmente e depois se afasta. Iludida, fica achando que o príncipe tinha agido daquela forma antes por conta das pessoas em volta. Mas assim que chega numa sala privada, a Arroia racha de rir falando com seu irmão. Ela esteve andando daquela forma o dia todo e aumentando o número de admiradoras dele. O gêmeo tá puro ódio, querendo saber por que ela chegou tão tarde. A Arroia quer saber onde está o humano e a escritora, mas o Duque explica que os dispensou para que Angela não precisasse lidar com a realeza antes do banquete. Arroia quer saber se os olhares de julgamento nele foram tão ruins quanto ele imaginara, mas diante do silêncio do irmão, ela percebe que a escritora não é o problema, e sim o fato dele continuar sendo medroso. Arroia abraça Ray, o amparando. Não é nada fácil ficar numa corte cheia de cobras. Enquanto isso, Frederic está na janela, olhando para fora e reclama de não estar sozinho para aproveitar a vista. O ruivinho guarda-costas se desculpa, afinal, aquele é seu trabalho. Ele pensa em perguntar se está tudo bem com o príncipe, mas simplesmente não consegue falar aquela simples frase. Ele fala que se ficar muito tempo longe, todos irão se preocupar. E é então que o Frederic escuta risos. Lá vem a Angela e o Mano tentando achar o príncipe. E então, o Frederic se ilumina, porque tinha esquecido dela, e se pergunta se os sapatos da menina continuam deselegantes. Guardem minhas palavras, essa festa vai dar muita treta. Já está na hora do baile e do banquete do Palácio Real, e Mano está esperando pacientemente na porta pela escritora, apesar dos guardas avisarem que precisam fechar a porta já. Pobre garota, está perdidinha no enorme edifício, até que vê fogos de artifício sendo lançados no céu e para observar. Aquilo marca dentro do salão a entrada do Duque Rayburn expelindo e sua irmã, a princesa Arroia. Eles entram elegantemente e o Ray percebe que só o Mano está ali no cantinho, ficando preocupado com o paradeiro de Angela. Assim que eles passam, é anunciada a entrada do casal fake, o príncipe Frederic e a princesa sem vergonha Garnet. A dita cuja sorri muito gentilmente quando vê o Ray, lembrando do encontro na escada, e a Arroia, identificando a menina, descobre que armou uma confusão sem querer. Todos comentam que o casal é lindo, enquanto o Ruivinho fica sério no canto dele. Assim que todos entram, aplausos para os espelindos que salvaram a nação da guerra são feitos. Parece que as coisas estão um pouco diferentes agora. É nesse momento que Angela entra, se desculpando pelo atraso e arrasando com o belo vestido azul que está vestindo. Acontece que a menina entrou pelo lugar errado, o lugar de destaque, e já olha diretamente para o seu querido príncipe sonhadora. Só quando vê as sinalizações do Mano, a Angela se dá conta de que entrou em um momento não oportuno, e ainda por cima atrapalhou o discurso da Alteza. Todos começam a fofocar que ela não tem classe nenhuma, mas é aí que ela se curva educadamente como uma nobre e instantaneamente os comentários se tornam positivos. A Angela se junta ao Mano e o príncipe que estava de olho nela precisa continuar a dança com sua querida noiva trambiqueira, mesmo que contra sua vontade. O Mano elogia a Angela por sua atitude rápida, reagindo aos comentários, mas a mulher só está interessada no quão elegante é o local e como deve ser incrível dançar com o príncipe ali. Tem vários jovens querendo tirar a garota para dançar, mas o Mano não deixa com sua aura ameaçadora. Angela questiona se ela está estranha, já que não tem ninguém perto deles, e o guarda explica que aquilo foi ordem do Duque, não deixar nenhum nobre se aproximar da garota, mesmo depois dela quase capotar de tanto estudar as boas maneiras. Angela avista Ray e percebe que, estando naquele ambiente chique, consegue entender a distância real entre os dois. A Angela é apenas uma fã, e se ela fosse ele, não se misturaria mesmo com alguém desse tipo. Não sei se é assim que ele pensa, hein? Já que faz contato visual com a escritora. A
menina imediatamente empurra o humano para irem comer, enquanto os gêmeos reparam que até que eles não estão chamando atenção. A Roya só pensa em arrumar a confusão que armou com a noiva do príncipe depois, enquanto o Frederick está esperando alguma aproximação de nobres perto da Angela para analisar suas atitudes. Ele nota que ninguém chega perto por causa do humano. A Roya pergunta para o seu irmão se ele se apegou à escritora, já que tinha avisado que aquilo não poderia acontecer. Raynon responde de imediato, pensando sobre o assunto. Escutando os fogos de artifício, ele se lembra da ocasião da cidade e depois da dança que tiveram sozinhos na sala de estudo. Ray responde que não sabe, e a Roya não gosta da resposta vaga do irmão. É então que de repente o Frederick sai do seu lugar, para surpresa de todos, e então se aproxima da Angela, pedindo por uma dança na cara dura, dizendo que seria rude da parte dele deixar uma pessoa tão linda isolada num canto da festa. Olha a cara da onça vendo aquilo. A Roya tá em choque, preocupada com a vergonha que a menina vai passar por não saber dançar. Mas é aí que Rayburn tenta ir atrás da escritora também, sendo segurado pela irmã. O humano até tenta intervir, mas o ruivinho infeliz diz que guardas como ele não podem se intrometer. A escritora não quer dançar com o príncipe, mas se sente na posição de uma fã que não pode estragar as coisas para o duque. Então ela aceita a dança, e pela cara do Ray, aquilo não o agradou. Olhando a situação, a Roya fica surpresa, já que o Ray até mesmo a ensinou a dançar. Enquanto fazem os passos, o Frederick diz que é bom rever a estudiosa novamente. A Angela elogia a hospitalidade do duque, mas ao olhá-lo não entende porque ele parece tão triste. Ah, eu entendo. Ela fica pensativa sobre o assunto e já começa a pisação em Sua Alteza. Ele diz que não precisa ficar nervosa e a manda levantar a cabeça. É aí que a Angela se recorda dos ensinamentos do príncipe, que culminam com as ordens do príncipe herdeiro para guiá-la. Ela sorri e pensa que não tem motivo para ficar triste, apenas deveria se focar no parceiro de dança como foi ensinada. O Frederick sorri também, feliz por finalmente ver um traço de alegria na escritora. Baixa a bola aí, que ela só ficou contente porque lembrou do Ray. Olhando para aquela cena, o Rayburn só abaixa a cabeça triste e enquanto vê a escritora dançando, sente que se preocupou sem razão alguma. Ele se vira já querendo sair do local. Então uma dama aleatória chama ele para dança, enquanto outra diz que a expressão dele foi assustadora. Sem dar importância, Ray se afasta e a Jaguatirica Azul encara. A Angela está orgulhosa da forma como está dançando. Isso deve ter impressionado o Duque também, mas ao buscá-lo na multidão, ela não o encontra. Ela se distrai com a falta do Ray e acaba deixando o sapato sair de seu pé. Novamente o príncipe repara nos seus mocassins. Ela cora de vergonha e pede desculpas por estar causando problemas. Ele diz que não deveria ter insistido na dança, e Angela se despede da Alteza, dizendo que outros estão esperando por ele. Ela avisa o humano que está um pouco nervosa e vai pegar um ar para espairecer. Enquanto isso, o pobre Frederick continua sendo cercado por nobres, enquanto seu tio general o xinga mentalmente por suas ações imprudentes. Ele pensa que como a autora está ali, o plano de Capote falhou e ele precisará tomar providências. E o garçom que estava servindo a bebida e ao mesmo tempo desenhando escondido é ninguém mais ninguém menos que o Blaine. Cada coisa que esse paparazzi faz para conseguir boas poses. Longe dali, a Angela está tentando se acalmar e entender por que está se sentindo mal e por qual razão será que o príncipe a chamou para dançar. Talvez ele queria informações políticas, mas foi gentil disfarçando a queda do sapato da Angela com sua capa. Ela sentiu que a expressão da Alteza também não parecia querer mal de ninguém. Mas a maior preocupação ainda é que a Roya não tenha visto aquela gafe e a cobre pelo erro depois. Ela pensa no que Ray falaria vendo aquilo e ri, já pensando novamente no Duque, já que é sua grande fã, hein? Olhando pela janela, a Angela nota o Rayburn lá embaixo em outra sacada e se pergunta o que ele estaria pensando. Ela pensa que os fogos são lindos e se pergunta se o Ray está pensando no mesmo. Ela começa a chamá-lo, mas bem nessa hora, a infeliz chega cumprimentando o Rayburn e perguntando se ele está bem. Aquilo assustou a Angela, que reconhece a princesa coroada e fica em choque ao ver a louca se tacando no príncipe e o abraçando. Alguém me segura que eu vou empurrar ela da sacada. O cérebro do Ray parou de funcionar com aquela situação e a Angela pensa que aquilo é inapropriado.
Ansiosa, ela segura suas mãos e então a Madame Diante chama sua atenção sobre ser a acompanhante de dança do príncipe. Ela estava querendo conversar e pergunta o que a Angela está fazendo ali. A intuição de fofoca da tia está palpável e para evitar maus entendidos, Angela começa a acompanhá-la para o baile, não sem antes lançar um último olhar para o príncipe e a princesa, que agora já se afastaram. Rayburn diz não saber por que ela está agindo assim, mas Frederic se preocupará se ela sumir por muito tempo. A mulher fala na cara dura que ele não se importa com ela e que seria melhor ter Ray ao seu lado como príncipe herdeiro. O quê? É nesse momento que a Angela atrai a atenção da madame fofoqueira para os fogos de artifício e é notada pelo duque. Nesse susto, a onça empurra o príncipe muito forte e o cara quase cai. A Angela continua disfarçando, já que fez aquilo para chamar a atenção dos dois mesmo. A dita cuja se afasta, pensando em ser mais cuidadosa. E só aí, a madame fofoca vê o príncipe já sozinho no local. A Garnet fica pensando quem diabos são aquelas duas, principalmente a loira que tem atrapalhado muito ela. Assim que Rayburn identifica a escritora, se afasta da sacada. E a Angela fica refletindo, será que fez a escolha certa? A louca pede desculpas por empurrar o Ray e ele concorda, dizendo que fingirá que não ouviu nada agora há pouco, já que nunca teve sentimentos por ela. A princesa fica confusa, já que não sabe o que foi aquela gentileza mais cedo. Foi a roia, fia! Ela começa a pensar de quando se cumprimentaram junto na dupla de irmãos. Então, a Garnet reparou no sorriso da princesa e em como eles eram idênticos. Finalmente, se dando conta do mal entendido, ela percebe que a roia tentou enganá-la. Um mano está preocupado com a demora de Angela, mas escutou a madame fofoqueira falar sobre seu encontro com a garota, inclusive anunciar seu posto como professora. Ao ver como a escritora causou uma boa impressão, o guarda imagina que ela esteja melhor, mas ainda existem burburinhos sobre como o duque estava sombrio no salão de baile. Roya chama a atenção de Agathe e lhe dá uma tarefa para ser feita enquanto procura pela estudiosa. Enquanto isso, a Angela está em uma das muitas salas isoladas de todos. Ela está se sentindo exausta, principalmente pela breve conversa com a madame, e pensando na situação que viu, ela não consegue arrumar uma explicação condizente. E aí que entra pela porta o Blaine, carregando inúmeros copos na bandeja. A Angela fica chocada, o acusando de stalkear a família real de novo e prometendo denunciá-lo. Eu te dou um desses! Com uma oferta vantajosa, a Angela concorda e elogia novamente a habilidade de desenho do Blaine, que continua perfeita. Ela fica feliz também por revê-lo e chocada com o quanto ele desenhou em pouco tempo. Todavia, ela reclama que os seus desenhos com o príncipe estão meio diferentes, e o Blaine rebate dizendo que não perderia tempo desenhando detalhadamente ela. Angela fica com uma cara meio desanimada, olhando para o papel, e o Blaine fala que ela parece muito depressiva. Ele diz que ela não pode abandonar o Ray apenas após uma dança com Frederic. Ela diz que ele entendeu tudo errado e está apenas achando diferente a forma como o Duque age ali e no castelo. Olhando os dois de longe, está o humano, que agarra a espada firmemente. O que ele vai fazer? O Blaine mostra a expressão desanimada que a Angela fez quando o príncipe a chamou para dançar e diz que é o único esboço que pode dar. A Angela se irrita e empurra o Blaine, pedindo por um desenho decente. Enquanto os dois começam a conversar sobre o príncipe, o humano desembainha a espada. Então é surpreendido por alguém atrás de si. Girando a espada para acertar o seu pescoço, ele pergunta quem é. É ninguém mais, ninguém menos que Rayburn, que está possesso por ver seu guarda levantando a espada contra a autora, e agora inclusive contra o próprio Duque. Ele questiona de quem ele é o cavalheiro. A Angela, após ver do local em que estava a silhueta do príncipe, fugiu de novo de fininho. Ela se pergunta por que vem o evitando, e ao deixar cair o rascunho de Blaine, percebe que o desenho rasgado se conecta. Ela queria um desenho diferente, pois se lembra de como o Duque estava na cena. Ela analisa um pouco melhor o desenho e a expressão perplexa do príncipe, e se sente muito idiota depois. Ela levanta e dá meia volta, já que agindo daquela maneira, não pode se considerar uma fã de verdade. No alto da torre, o humano está ajoelhado e sem saber como poderia pedir perdão naquela situação. A princesa Roya o deu a ordem, mas ele quem decidiu levantar sua espada.
Ele explica que agora que a Angela está com eles, seria ruim se a confiança dela oscilasse, e por algum motivo, desde que vieram ao castelo, a escritora parece ansiosa. O Duque fala para ele abaixar sua voz e diz que a Angela agiu assim porque não sentiu a confiança do Duque nela da forma correta. E por coincidência, a escritora chega bem nesse momento e escuta aquilo. Ela se assusta com um grilo pulando nela e chama a atenção dos dois. O Rayburn manda ele relatar tudo para Roya e Angela se desculpa com o guarda, já que provavelmente ele estava atrás dela. A garota sorri gentilmente para o Duque e fala que precisa conversar com ele sobre algo. O Ray concorda e tira o grilinho da cabeça da Angela, mandando ele segui-la. A escritora fica bobinha com aquilo e sai alegre com o príncipe, enquanto o guarda se culpa pelo que estava prestes a fazer com a menina. Já a Garnet nem se importa de voltar ao salão de festas, já que o príncipe não sentiu sua falta e deve estar agradecido por não tê-lo em volta como uma algema. Ela se sente cansada da realeza de Ludet e se lembra das palavras de Ray, dizendo que o seu irmão mais novo vai se preocupar caso ela demore. Todavia, a onça só está mais preocupada sobre o que o Ray está pensando dela. Indo pro nosso casal maravilha, a Angela gosta muito do local que o Ray lhe trouxe, elogiando sua destreza em andar pelo castelo enorme sem se perder. Mas isso é porque ele morou ali, né? O Ray diz que precisava falar algo para ela e se aproxima da garota. Os dois trocam olhares enquanto Ray segura seus ombros. A menina fica corada e fecha seus olhos. E o Ray manda ela os abrir, puxando a capa de seu vestido para cima e o deixando mais reservado. Parece que a Angela ficou animada por nada. Ele diz que teve de conter a risada quando a viu entrando no baile. E a escritora se vira, ainda em choque, com o toque dele. Ah, mas não pense que foi só ela que ficou boba com isso, hein? Olha a expressão do príncipe, todo cheio de vergonha. Isso aí tá ficando cada vez melhor. Saberemos mais sobre o desenvolvimento desses dois em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem um like e compartilhem. E sayonara!